Com vocês, Agilidade Preta. Olá, tudo bom? Como vocês viram, a gente trouxe nosso fã-clube aqui, né? Aí, ó, Carlos sempre levando a coisa para cima, ó. Muito bom, né? Desde de manhã. Muito bom. Quem estava aqui em Porto Alegre ano passado? Lá. Quem estava lá? Quem estava lá, desculpa. É que é conflitante. Quem estava aqui na Jaia Brasil, que foi lá em Porto Alegre no ano passado, certo? Legal, bastante gente. Quem assistiu minha palestra, só para ter uma noção? Legal. Foi legal? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Aí, ó, fã-clube, ó, pesado. Muito bom, muito bom. Boa. Ali, não sei se vocês lembram, mas teve um open space em algum dos dias, meio despretensioso, assim, a gente só escreveu no Flipchart. Se você se considerar uma pessoa negra, cola aqui, 6 da tarde, que a gente vai se encontrar. Simples assim. E foi muito legal o encontro, né? A gente se encontrou, todo mundo trocou uma ideia e tal, e foi isso. E agora, um ano depois, eu estou aqui não para fazer uma palestra, mas para trazer o lançamento da Agilidade Preta. Então, para mim é muito significativo, né? Esse um ano que se passou foi de bastante trabalho junto com muita gente, né? Mobilizando muita gente. Mas, se vocês assistiram a palestra, para quem não assistiu, assiste, vale a pena. Assim, eu não gosto de me referenciar, mas essa daqui ficou muito legal. Está no YouTube. Mas já me referenciando mesmo, né? Estou nem aí, tô aqui no pau. Mas essa risada é marcante, aqui tem uma risada muito marcante aqui. Mas para quem assistiu a palestra, sabe que eu curto contar história, né? Então, o que eu vim fazer aqui é contar história. Então, eu vou contar umas histórias. E a primeira história que eu vou contar é de um amigo meu, eu não sei se ele está aqui ou não, não vou revelar nomes, mas ele trabalha numa empresa lá em Dublin. Dublin é Irlanda, né? Irlanda. Então, ele trabalha lá para uma empresa lá na Irlanda, ganha em euro, né? É euro lá? Acho que é euro. E aí, conversando tal, sobre os desafios que ele está enfrentando lá, é muito desafio de transformação ágil, transformação digital, né? E ele falou, então, aqui a coisa é um pouco mais treta, porque a empresa é meio antiga, né? Aí eu falei, antiga? Tipo, sei lá, tipo Itaú, né? Comemorou 100 anos. Ele falou, um pouquinho mais. Aí eu falei, sei lá, Banco do Brasil, que tem uns 150. Ele falou, um pouquinho mais. Eu falei, quantos anos? Ele falou, 300 anos de empresa. 300 anos, né? Se imagina fazendo a transformação ágil de uma empresa de 300 anos. E aí, sussa ou treta? Treta, né? Apenas treta. Treta. Eu fiquei pensando nisso, putz, muita treta, né? Aí eu comecei a pensar, deixa eu fazer um parênteses aqui interessante, que em empresas antigas, eu estava indo para um meetup, na faculdade que eu estudei, aqui em São Paulo, na universidade, que inclusive tem uma estação de metrô, né? A estação Mackenzie, ali. Fui bolsista lá para a Uni, no Mackenzie, feliz da vida. E aí fazia muito tempo que eu não ia no Mackenzie. Aí eu desci no metrô, um parênteses, tá, na história, só para deixar claro aqui. Aí fazia muito tempo que eu não descia no metrô, lá no Mackenzie, eu desci aí na catraca, tá escrito assim, Mackenzie desde, 1867. Aí eu bati o olho e falei, 1867? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi, se eu tivesse aqui na fundação do Mackenzie, provavelmente eu ia estar sendo escravizado para construir um Mackenzie, tá ligado? Porque é 1888, né, a abolição da escravatura. Mas fechado parênteses, voltando para a história original dos 300 anos, eu não sei como era a fita lá na Irlanda, né? Também não deve ser muito boa, mas é muito difícil você fazer transformação de empresas e organizações com muito tempo, né, assim, de história. É uma coisa muito, a gente chama de tradicional, né, mas tem uma coisa arraigada ali dentro da empresa. E aí, quando eu penso nisso, eu penso muito nas minhas referências em transformação ágil, transformação digital e todo esse cenário, né. E aí eu lembro muito do Rafa Albino. Rafa Albino é uma referência para mim. Quem conhece Rafa Albino? Beleza? Quem não levantou a mão aí, procura no Google, vale a pena. Tem muita palestra, muita coisa do Rafa. E o Rafa é uma inspiração para mim, né? Ele é uma referência para mim. Eu falo, o Rafa num contexto desse ia mandar benzão, né? E o Rafa, ele é uma inspiração para mim, não só por conta da parte
técnica, por conta de todo o conhecimento dele, mas também porque, há uns bons anos atrás, o Rafa começou a se posicionar como uma pessoa negra dentro da agilidade. Então, no Agile Coach Camp 2018, 17, não lembro, algum Agile Coach Camp aí que é um evento mais íntimo, eu lembro que na roda de apresentação, todo mundo se apresentou, tal, passou minha vez, aí o Rafa foi se apresentar e falou, sou o Rafa Albino, papapá, e eu sou um homem negro, isso é relevante dentro desse contexto. Aí eu falei, nossa, mano... O cara lançou essa assim do nadão, sabe? Pá. E isso me inspira, né? Porque a partir desse momento eu comecei a me identificar cada vez mais como um homem negro, né? E aí é muito interessante esse processo, porque a gente não é ensinado desde criança, né? Pessoas negras não são ensinadas desde criança a se posicionar como uma pessoa negra, porque isso pode ser, inclusive, perigoso, assim, dependendo do contexto que você está, né? Então, historicamente, você é muito ensinado ou ensinada a se fingir de branco. É engraçado falar isso, né? Mas é triste ao mesmo tempo. É engraçado e triste. Tem, inclusive, um livro sobre isso, chama Tornar-se Negro. É muito interessante. É da Neuza Santos Souza, é uma psiquiatra formada pela Federal da Bahia, que pesquisou os efeitos psicológicos, né, de uma pessoa negra em ascensão social e os efeitos que fazem ela procurar tentar ser cada vez mais branca para ser aceita dentro dessa ascensão social. Livro cabeçudo, tá? Não passei ainda da metade, assim, porque é muito difícil, mas vale a pena, é muito bom. E aí, beleza, entrei nessa hype, puta, sou preto, é isso aí, sou preto mesmo e tal. E aí, o cabelo já estava crescendo, deixei crescer cada vez mais, e aí meti os dread, felizão com os dread e tal. E aí, esses dias, inclusive, descendo no elevador do prédio da minha namorada, a gente entrou no elevador, aí entraram duas pessoas que são imigrantes, e eles estavam falando uma outra língua. Eu pressuponho que são imigrantes africanos falando alguma língua de algum país da África, né? E aí, quando eu vi essa cena, me veio aquele pensamento de novo de eles são pretos. Será que eu sou preto? Porque, tipo, eles são retintos, né? Tipo, eles são preto, tipo, um tom bem mais escuro, assim, que o meu, né? E eles são da África, né? Eu sou do Brasil, né? Sei lá, minha mãe é branca, né? Apesar de ter gente que discorda ali, ó, já entrou nessa discussão algumas vezes, mas, tipo, meu avô é branco, muito, muito branco, né? Então, vem sempre essa dúvida, sabe? E isso é meio que comum no nosso cotidiano. Acho que, para quem ouve o Mano Brown no Mano a Mano, para quem não ouve, ouça aí, vale a pena. No Mano a Mano, o Mano Brown fala várias vezes, né? Que tem gente que aponta o dedo para ele e fala, pô, o Brown não é preto. Que isso, o Brown não é preto, olha o tom de pele dele e tudo mais. E isso causa uma certa confusão, principalmente no contexto Brasil, aqui. E dentro dessa confusão, o ponto para tirar qualquer tipo de dúvida se eu sou uma pessoa negra ou não, tem a ver com um assunto que eu descobri muito recentemente. Por que eu descobri recentemente? Porque eu estou estudando tecnologia faz 15 anos e não ciências sociais. Então, nos últimos anos, eu comecei a estudar um pouco mais sobre sociedade e eu descobri um conceito chamado diáspora. Quem aqui sabe o que significa diáspora? Só para eu ter... legal, não estou sozinho, ó. Tem bastante gente que não sabe. Inclusive, num contexto mais específico, afrodiáspora. Num contexto mais específico ainda, afrodiáspora forçada. Nome bonito, né? Sociólogos, sociólogas aí, ó, estudando muito isso. O que é a afrodiáspora forçada? É basicamente o movimento migratório que aconteceu, né, de pessoas da África saindo do seu continente. Por que forçada? Acho que todo mundo sabe, mas vale a pena falar, né? Porque as pessoas foram sequestradas lá na África e tráfico humano, né? Então, vendidas para trabalhar de forma escravizada aqui, como se não fossem pessoas, né? Todo mundo sabe isso, né? Certo? Beleza. Por que esse contexto é importante? Porque a afrodiáspora, ela gerou uma cultura que não necessariamente é a mesma cultura de África. Ela gerou uma cultura que parte dessa afrodiáspora, né, que começou há 500 anos atrás e que, inclusive, dentro desse contexto, das 12 milhões de pessoas que foram tiradas de forma forçada da África, mais de 3 milhões vieram só para o Brasil. A gente tem Bob Marley aqui, não sei se vocês chegaram a ver a letra ou não, uma letra bem bonita, né? Redemption Song.
Inclusive, quando o pessoal vê meu dread, Bob Marley, pá, pá, pá. A Jamaica, por exemplo, foi o 5º país que mais recebeu pessoas vítimas da afrodiáspora forçada, né? Então, os meus dreads e Bob Marley têm uma relação ali, porque a partir dessa diáspora foi formada toda uma cultura. E é com essa cultura que eu, enquanto latino-americano, enquanto brasileiro, negro, devo me identificar. Mas esse processo não é um processo que a gente é ensinado na escola. Felizmente, algumas escolas, sim. Procurem essas escolas. Cada vez mais. Muito obrigado pela citação. É isso. Um parênteses. Mas eu não fui ensinado sobre isso na escola. Então, eu estou tendo que tirar o atraso agora. Porque meus professores e minhas professoras, quando eu saí da sala de aula chorando porque eu estava sendo vítima de racismo com 10 anos de idade, ela falou, não, eles estão só brincando. Se acalma, volta para lá. E aí eu voltava. E a gente é ensinado a fazer isso. E aí você imagina, se essa afrodiáspora aconteceu há 500 anos atrás, começou há 500 anos atrás e perdurou por 300, 400 anos, se é treta fazer a transformação ágil da empresa lá da Irlanda, imagina fazer a transformação dessa sociedade que escravizou pessoas por 400 anos, dessa sociedade que te confunde desde pequeno para você não entender exatamente qual que é a sua identidade e tenta te proteger fingindo que você não é uma pessoa negra. Por quê? Porque sua pele é um pouco mais clara. Porque se você andar de um jeito X, falar de um jeito Y, talvez você até passe batido, né? Isso está dentro da minha cultura. Assim como as coisas difíceis de mudar dentro de uma empresa que está em transformação ágil e que tem 300 anos de história, são muito difíceis de mudar. Certo? Fazem a conexão aqui? Beleza. Desse contexto todo, surgiu a agilidade preta. E aí a agilidade preta, ela surge dentro de um cenário baseado, primeiramente, da agilidade, né? Começa com agilidade. E aí, para citar agilidade aqui, trazemos a grande Mari Zaparoli, né? Queridíssima, trazendo agilidade como adaptação rápida, né? A sua capacidade de entregar valor de forma iterativa e incremental. No ano passado, para quem assistiu a minha palestra, eu tentei resumir um pouco mais a agilidade, inclusive, fazer um parênteses aqui só para me gabar. A gente estava de manhãzinha na abertura, passou um vídeo aqui, aí no meio do vídeo apareceu essa frase aqui, tipo, gestão moderna bem feita. Eu olhei e falei, não conheço essa frase aí, da onde que é? Aí eu virei, a Carol estava do meu lado, acho que foi a Carol. Eu falei, de quem que é esse vídeo aí? Ela falou, é da Bem. Aí eu falei, a Bem é a empresa que a Mari trampa. E a Mari pediu para usar a frase e tal. Eu falei, que da hora, sendo citado. Mas se a gente for resumir a agilidade, além de adaptação rápida, né, entregas iterativas incrementais, que é tudo o que a gente estuda, né, que vocês estudam há tanto tempo, se a gente for resumir a agilidade como gestão moderna bem feita, eu começo a ter aqui uma capacidade de trazer para dentro de um ambiente em que a gente não vê pessoas negras, mais gente. Que ambiente que é esse? Ambiente da gestão. Se a gente for pegar hoje, gravando um podcast, a Jamie falou sobre proporcionalidade. Então, a nossa luta não é só por representatividade agora, é por proporcionalidade. Então, se eu tenho 55,8% da população brasileira formada por pessoas negras, né, pretas e pardas, eu preciso ter, dentro da gestão de cada empresa, pelo menos 55,8% de pessoas negras. Se a gente está aqui dentro de uma conferência chamada Agile Brasil, que é sobre agilidade, que é sobre gestão moderna bem feita, o que eu preciso é ter dentro dessa conferência pessoas sendo formadas em gestão moderna, e fazendo isso bem feito, para começar a corrigir esse déficit que a gente tem. Tem um teste que eu gosto de falar, falei até no painel anterior, que é o teste do pescoço. O teste do pescoço você chegou num ambiente, você vira seu pescoço para um lado, vira para um outro e analisa o perfil das pessoas que estão naquele ambiente. Se esse teste do pescoço não der 55,8% de pessoas negras, tem um problema que a gente tem que resolver aí. A agilidade preta nasce nessa intenção de resolver esse problema. Como? Aquilombamento.
Aquilombamento é um termo cunhado pela Beatriz Nascimento, também uma estudiosa, uma historiadora, socióloga negra. Inclusive, descobri que foi brutalmente assassinado num feminicídio, e que o Souto explicita, né, e explica dentro dessas frases que vocês estão vendo aqui. Mas é basicamente, aquilombamento, um pouco do sentimento que a Nathalie, que estuda na 42, ela está aqui filmando, a Nathalie, que estuda na 42, que é a escola de tecnologia que eu trabalho, teve no sábado, na mensagem que ela me mandou, falando que depois que a gente saiu da Afroiá TechConf, que aconteceu no sábado, reunindo mais de 420 pessoas, lideranças negras em tecnologia, dentro de um mesmo evento durante o sábado inteiro, aquilombamento é o sentimento que a Nathalie saiu dali, quando ela me mandou uma mensagem falando, Lula, depois de 2 anos... Nossa, Nathalie, eu podia falar? Beleza. Depois de 2 anos... Pergunta ao vivaço, né? Ela vai falar que não. Depois de 2 anos morando em São Paulo, Nathalie de Salvador, depois de 2 anos morando em São Paulo, essa é a primeira vez que eu me senti em comunidade aqui nessa cidade. Isso é aquilombamento. Esse é o caminho. Esse é o caminho porque a Nathalie está estudando tecnologia e a Nathalie já é uma gestora. Ela só está em transição de carreira. O que eu quero é, daqui 2, 3 anos, no máximo 5, Nathalie resolvendo um pouco daquela desproporção que a gente tem hoje. Nathalie como uma gestora, como uma liderança técnica, como uma tech manager, como uma CTO. É para isso que a gente está se aquilombando. É para isso que a Agilidade Preta vem. Esse movimento, apesar de eu e Naomi estarmos aqui, de eu estar contando um monte de história, ele não é um movimento feito por 1 ou 2 pessoas, é um movimento de comunidade real oficial. Por exemplo, eu estava gravando os podcasts hoje à tarde e eu estava preocupado que, putz, vai chegar as camisetas. Inclusive, bonitona a camiseta, né? Falei, vai chegar mais camisetas. Se vocês quiserem comprar, tem para vender, porque chegou. Mas eu estava gravando o podcast e falando, putz, vai chegar mais camiseta e eu não estou aqui para receber, e papapá. E depois que eu saí do podcast, eu perguntei para a Natália, eu falei, tem as camisetas, né? Ela falou, ih, já está aí, a galera já está vendendo para geral e tudo mais. Isso é comunidade, sabe? Alguém pensou, puta, tá no podcast, tá feita. Né? Chegamos aqui, tinha um bottom feito, né? O Naomi, sei lá, trouxe do Rio Grande do Sul os bottom, tá ligado? Tipo, isso é comunidade. Esse é o senso que a gente está criando. Essa foto aqui é do Scrum Hill, não é nem do Agile Brasil do ano passado. É do Scrum Hill, que quem viu o movimento lá na Agile Brasil do ano passado já falou, vamos puxar outro Open Space do mesmo jeito. Um dia depois, tinha um grupo de WhatsApp com um monte de gente criado ali, já se mobilizando, e hoje a gente está aqui no lançamento oficial. Certo? Então, quando a gente fala de agilidade preta, a gente parte de todo esse aspecto que navega entre o subjetivo e o objetivo, mas que a gente aterriza, e a gente põe o pé no chão. E aí, para falar sobre o pé no chão, vou parar de contar a história que eu só conto história, eu vou passar a palavra para quem faz a coisa acontecer de fato, né? Para quem põe o pé no chão, fala, Lula, chega de voar, vamos fazer, que é Naomi. Obrigada. Vai o passador. Sou capricorniana, né, gente? Capricorniana e sempre, né, sempre à frente. Ogunzinha, né, a gente quer entregar. Então, acho que pensando um pouco da agilidade preta, acho que um pouco do que o Lula falou, eu venho falando muito tempo, eu trabalho com gestão pública educacional, fazendo gestão de escola pública, e eu sempre conto, sempre quando eu falo com os estudantes, eu falo, cara, a história de superação só é bacana para quem escuta. Para quem passou por aquilo não foi legal. Eu não quero ficar ouvindo muito tempo, pessoal, porque essa é uma mulher guerreira, que passou por tudo. Eu não quero mais ser guerreira. Eu quero ter uma história de profissional comum. Eu quero ter uma história de uma agilista que é boa, que tem a sua carreira se desenvolvendo. E, para isso, a gente precisa potencializar quem está. Eu acho que é muito importante a gente fazer mais pessoas chegarem, mas é muito importante a gente potencializar quem já está dentro. Porque a chance, todo dia a gente acorda querendo desistir. Então, o nosso aquilombamento é para a gente se fortalecer e se desenvolver. E como a agilidade preta vai funcionar? Com 2 pilares. Um, que é o apoio e desenvolvimento de agilistas pretos, e o 2, que é a promoção da equidade racial dentro do ecossistema de gestão e tecnologia. Como a gente faz esse 1? Como a gente está pensando em fazer esse 1? Né? Melhoria contínua, né? Esse negócio. Cursos internos, mentoria de carreira, acesso a eventos, terapia em grupo, aquilombamento. 2,
Produção de textos, vídeos, podcasts, eventos próprios, fortalecer eventos próprios de pessoas pretas, como foi o evento do Afroiá, letramento racial para gestão de empresas, palestras, workshops e eventos da área, para falar de equidade e para falar da gente enquanto agilistas e profissionais da área. É bem importante também. Não adianta falar, ai, montei meu evento, não achei uma... Tem agilidade preta. Você vai achar. Agilista preta agora é muito fácil de você encontrar. E como é que a gente já está rolando, tá? A gente já está... Obrigada. Eu adoro bom. O que já está rolando. A gente já está com alguns experimentos relacionados à terapia em grupo, a construção de marca, né, identidade, e a participação em peso em conferências relevantes, como aqui a Agile Brasil, a Afroiá também. Posso falar da terapia em grupo, rapidinho? Diga. Muito rápido. Terapia em grupo é porque é usado como um termo pejorativo dentro da comunidade ágil, né? Putz, esse pessoal que faz retrospectiva quer fazer terapia em grupo. Primeira coisa sobre isso, terapia é bem indicado, principalmente para essas pessoas que criticam terapia em grupo. Bom, Carlos. Muito bom. Segunda coisa importante, essa terapia em grupo é terapia feita por profissionais da área, né? Eu citei Beatriz Nascimento aqui, psiquiatra, né? Já tem gente atuando ativamente para conseguir entender a saúde mental da pessoa negra no Brasil. E esses experimentos, a agilidade, né? Iterativa incremental, experimentos aos poucos, a gente já tem algumas pessoas da agilidade preta participando de um grupo chamado Ogunhê, que é puxado por psicólogas negras que estão oferecendo terapia em grupo, então a gente está experimentando lá, se funcionar bem, o Gunhê cola junto com a agilidade preta. É importante falar que tudo isso é pago, tá? Não é porque a gente é um movimento de comunidade que a gente vai ficar implorando para outras pessoas pretas fazerem trabalho voluntário para a gente e a gente não pagar o quanto vale o trabalho delas. Exatamente. Pessoas pretas são profissionais, né? Não é que ela está melhorando a sociedade, que ela está fazendo voluntariado. Então, aí, estamos na vida, aqui começando já, contratação de social media para a gente fazer a gestão das nossas redes, né? Oi, galera, tudo bom? Contratação de cursos e palestras para a nossa comunidade e evento de lançamento, que é esse aqui que a gente está agora, palmas. E para logo mais, podcast, que a gente gosta de falar, né? Lula adora um podcast, eu tenho podcast de cinema também, todo mundo aqui, tudo podcast, todo mundo gosta de falar. Então, vai ter podcast, produção de conteúdo sobre agilidade. Eu acho que agilidade, a gente fala muito sobre... Eu falei muito isso hoje no workshop com a Vânia e com a Laís, que eu tive o prazer de estar com elas, de ponto de vista. Então, o ponto de vista da galera preta da agilidade traz algo diferente. Então, quanto a gente pode adaptar ferramentas e pensar a agilidade de uma forma diferente. E estruturação das mentorias, trocas em pares é super potente. Acho que eu vim da sala de aula e essa troca é muito rica e a gente conseguir construir isso aquilombando. Se vocês forem ver essas fotos, acho que dá para perceber que tem pessoas brancas aí no meio, certo? Sim, né? Parece ser uma pessoa branca e tal. Por que é importante esse slide? Porque fazendo o teste do pescoço aqui, eu consigo enxergar uma proporção de mais ou menos 67% de pessoas brancas na sala. Data Lula. De novo, né? Data Lula. E eu até falei no painel anterior que a gente teve que um dos antipadrões dentro dessa transformação que a gente quer fazer na sociedade para conseguir resolver o problema do racismo, um dos antipadrões que a gente tem, o que é antipadrão? Parece ser uma solução boa, mas, na verdade, é uma solução superficial que só vai agravar mais o problema. Um dos antipadrões é a gente colocar a responsabilidade de resolver o racismo nas pessoas negras. Isso é muito comum. Pô, o problema é de você? Então você vira com o problema aí. E, na real, pessoas brancas têm espaço para ser aliada e para agir ativamente dentro desse contexto, né? Então, aqui, a gente tem a foto de pessoas que já trabalham junto com a gente ativamente dentro dessa causa, né? Sendo pessoas brancas ou pessoas negras também, né? E as pessoas negras fazem parte também da agilidade preta e que são influentes entre a nossa comunidade, para vocês perceberem que isso não é um movimento isolado. Uma das críticas de quem não tem um letramento racial é achar que é um movimento identitário que separa, que segrega. E, na real, não. Estamos juntão. Inclusive, o mercado está indo nessa direção. Se você ouve o que essas pessoas falam contra agilidade, ouve o que elas falam também sobre racialização, sobre letramento racial, sobre negritude. Certo? Boa. E
moço, muito obrigado. Aqui Já? apoia a Agilidade Preta, mas se vocês quiserem apoiar também financeiramente a Agilidade Preta, apoia.se/Agilidade Preta. Então, entrem aí, tem lá contribuição mensal, coisinha pequena, acho que eu coloquei R$10, alguma coisa assim. Um negócio. Valorzinho que vai ali. Além disso, a gente queria colocar, tinha até a referência anterior ali da Angela Davis, mas pulando para mais referências, essa é uma foto que eu tirei dentro de uma aula que eu tive sobre pedagogia antirracista, né, educação antirracista. E por que a gente decidiu acabar com esse slide? Porque essa daqui é uma mesa só com autores e autoras negras. E a reflexão que eu trago para vocês se a gente fala sobre agilidade, transformação ágil, a gente entende que o caminho para a gente conseguir levar agilidade, levar uma gestão melhor para as organizações é o estudo, porque o que a gente faz aqui em 3 Dias de Agile Brasil é estudo, tá? Só para deixar claro para vocês. Estamos estudando aqui coletivamente. Se o caminho é o estudo, se a gente lê tanto livro, se a gente procura tanto autor, tanta autora, o caminho para resolver o problema do racismo também é o estudo. Tem muita gente que fala, mas eu acho que esse movimento de fazer só de pessoas pretas é não sei o quê. Quantos desses livros você leu para achar isso? Pelo menos 1, 2, 3, 5? Quantos desses autores e autoras você conhece? Qual que é o seu livro favorito desses? Então, sempre que vocês que estão aqui, que ficaram até 7 horas da noite para ver o lançamento da Agilidade Preta, sempre que vocês, serem pessoas brancas ou pessoas negras, se depararem com uma pessoa que tem uma opinião, vou usar um eufemismo aqui, controversa, sobre movimentos de grupos de afinidade no geral, traz essa foto. Fala assim, depois serão uns 3, 4, 5, e tiver um pouco mais de embasamento, a gente começa a conversar. Troque o Nolan pelo Spike Lee. Boa. Gente, muito obrigado. A gente vai sair daqui, a gente vai para o Happy Hour. O Happy Hour que a Agilidade Preta está organizando e que é muito aberto a qualquer pessoa que queira colar com a gente, seja branco, seja negro. Vai ser lá no Galpão ZN, que fica na Vila Maria. Procura aí no Google Galpão ZN. Inclusive, procura no Insta, já segue eles também, que vale muito a pena. Meninas e meninos, tudo bom? O nosso arroba é @Agilidade Preta. Abram a Instagram de vocês. Abre agora. Pega o celular aí, abre agora. Vamos ver quanto a gente consegue. Abre agora o celular. Agora. A Andressa fez isso, gostei agora. Dessa. Abre agora o celular aí, ó. @Agilidade Preta, seguir, aproveite e já compartilha com um grupo de Zap aí, que eu sei que vocês têm algum grupo de Zap, fala, segue aí também. Muito obrigado, gente. Eu queria chamar todo mundo da Agilidade Preta para vir tirar uma foto aqui no palco. Vem todo mundo aqui na palco, por favor. Foi na...